Olá, estamos de volta ao Estudo em Casa para a segunda edição. Eu sou a professora Ana Josefa e sou eu que vou caminhar contigo nesta aprendizagem do português língua não materna, nível intermédio. Ora, se estás no nível intermédio, já sabes falar bem português, já sabes muita coisa sobre esta língua e também já percebes muito bem aquilo que ouves. E quando queres falar, também já sabes comunicar, já sabes manter uma conversa. No entanto, há palavras e há expressões em português que muitas vezes nos deixam dúvidas, que podemos dizer que até nos enganam, não é? E estas palavras que nós vamos ver hoje são as chamadas expressões idiomáticas. Estas expressões, elas existem não só na língua portuguesa, também existem nas outras línguas, elas existem em todas as culturas. Têm a ver com a tradição oral, são expressões que saem da boca do povo. E então, em todas as culturas, estas expressões existem e nós vamos ver aquelas que são mais vulgares no português, aquelas que aparecem com mais facilidade, que mais facilmente consegues ouvi-las por aí. Então, nós vamos ver exatamente esta questão das palavras e das expressões que têm um significado que não é bem aquilo que as palavras sozinhas poderiam querer dizer. Então, nós aqui, hoje vamos falar de palavras que iludem e já vamos ver porquê. Então, vamos ver aqui o nosso plano de hoje, não é? Temos aqui expressões idiomáticas. As expressões idiomáticas têm determinadas características que nós depois vamos ver mais à frente. E o título é As aparências iludem. Isto também é uma expressão popular, as aparências iludem, e já vais ver porque que eu digo isto e também vais perceber, eu podia-te explicar já o que é que isto significa, mas eu vou-te mostrar um vídeo. E nesse vídeo, tu vais ter a resposta para o significado desta expressão. Então, nós temos aqui, tenho que ver bem aqui, ora bem, então nós temos aqui, um vídeo. Vamos então passar o vídeo. Oi. Vamos lá. Un cansancio, ¿eh? Ya acá, un dos. ¡Wow! Oh, otra vez, de cabeza. Cabeza. Yeah. Opa. Muestra lo que sabes hacer, dribles, así. Toma, toma. ¡Hey! Ah, bien. Muy bien. Digo, un minuto. ¿Cómo te llamas? Nicolás. Ahora sí. Hablan para ti. Ora bem, então,
então, já percebeste o que é que significa a expressão as aparências iludem? Pois é que o Cristiano Ronaldo vestiu-se como um mendigo e foi para a rua com um cãozinho e foi para ali, para aquela praça, com a sua bola. Ele inicialmente metia-se com as pessoas, mas algumas até fugiam dele e não lhe ligavam nenhuma, não é? Não lhe davam importância porque não imaginavam quem ele era. Portanto, as pessoas estavam iludidas, enganadas com a sua aparência, não é? Portanto, as pessoas, se soubessem logo que era ele, não o tinham tratado da mesma forma. Aquelas pessoas que o ignoraram quando passaram por ele, não o teriam ignorado. Então, o que é que nós temos aqui? Temos uma aparência que ilude as pessoas. Temos uma aparência que engana as pessoas, não é? Portanto, ele disfarçou-se, foi para a rua com uma imagem que não é a sua verdadeira. E então, por isso, as pessoas, quando se dirigiram a ele, tiveram comportamentos diferentes daqueles comportamentos que teriam se soubessem logo que se tratava do Cristiano Ronaldo. Viram no final do vídeo, não é? Quando ele tirou o disfarce, a quantidade de gente que ia depois a segui-lo, não é? Portanto, isto revela o quê? Que as aparências podem enganar, porque ele era a mesma pessoa, tratava-se da mesma pessoa, mas a sua aparência era diferente e, por isso, as pessoas estavam iludidas, enganadas, por assim dizer. Ora bem, nós vamos falar de expressões idiomáticas. E as expressões idiomáticas, de alguma maneira, também podem iludir ou enganar-nos no seu significado. Isto porquê? Porque quando nós temos uma expressão idiomática, se formos traduzir aquela expressão pelo sentido de cada palavra, parece que depois que não faz muito sentido na frase. E então nós vamos ver algumas dessas expressões mais comuns e vais ficar a saber o significado delas. Então, primeiro vamos ver o que são expressões idiomáticas. E temos ali então o texto. Uma expressão idiomática é um termo ou uma frase que assume um significado diferente daquele que as palavras teriam isoladamente. Deste modo, a interpretação deste termo ou frase deve ser captada globalmente, sem necessidade de compreensão de cada uma das partes. A tradução literal de uma expressão idiomática não faz sentido noutra língua. O uso que o falante faz das expressões idiomáticas determina o seu grau de domínio da língua. Ou seja, se tu já sabes utilizar corretamente as expressões idiomáticas, ou pelo menos algumas delas, isso revela que já tens um bom domínio do português. E então, nós vamos aqui só ver que há algumas palavras que estão ali destacadas. Temos ali a palavra isoladamente, a palavra termo, a palavra globalmente, tradução literal. O que é que isto quererá dizer, não é? Portanto, na primeira frase nós temos uma expressão idiomática, é um termo ou uma frase que assume um significado diferente do que as palavras teriam isoladamente. Isso quer dizer que, numa situação dessas, numa frase dessas, se tirarmos de lado determinadas palavras e colocássemos noutro contexto, elas fariam sentido. Mas naquela frase pode não fazer sentido nenhum. Já vamos ver porquê. Ora bem, então temos aqui as palavras. Isoladamente quer dizer sozinho. Portanto, naquele contexto, a palavra não pode ser traduzida, ou o seu sentido não pode ser visto como se ela estivesse sozinha. Depois temos a palavra termo. Um termo é uma expressão, que pode ter uma palavra ou várias. E depois temos a palavra globalmente. Portanto, dizia-se que quando temos uma expressão idiomática, não é? Temos que fazer uma tradução da globalidade, da totalidade da frase. Não podemos ficar só naquela expressão. Temos que entender o conjunto da frase, a totalidade, a globalidade, a frase no seu todo. Depois temos tradução literal. A tradução literal é traduzir palavra a palavra.
Ora, nós sabemos que as línguas são diferentes umas das outras e que também se organizam de maneira diferente. E se nós formos traduzir muitas das vezes as palavras pelo sentido que elas têm, palavra a palavra, a frase pode deixar de fazer sentido, não é? E é isso que acontece com as frases idiomáticas. Então temos aqui as características principais das frases idiomáticas. Portanto, uma expressão idiomática é uma expressão que assume um significado diferente daquele que as palavras teriam isoladamente, como já vimos, não é? Portanto, a palavra sozinha tem um significado diferente. Também a interpretação, quando nós vamos interpretar aquela frase, não podemos tentar interpretar cada palavra, tem que ser a frase na sua totalidade, portanto deve ser captada globalmente. E depois também a tradução de uma expressão literal, portanto, a tradução de uma expressão idiomática não pode ser literal, porque se fizermos uma tradução literal, ou seja, uma tradução palavra a palavra, a frase não faz sentido na outra língua. E depois temos ainda que o uso que um falante faz das expressões idiomáticas determina o seu grau de domínio da língua. Isto porquê? Porque é difícil compreender e utilizar corretamente as expressões idiomáticas. E, portanto, quando alguém que não é falante nativo de uma língua já consegue utilizar de forma contextualizada, já consegue utilizar corretamente uma expressão idiomática, isso significa que essa pessoa já tem um bom domínio da língua. E é isto que nós vamos ver agora, aqui alguns exemplos. E o primeiro exemplo que vamos ver vai estar num vídeo. Isto para perceberes que o sentido muitas vezes é muito diferente daquilo que nós entendemos. Repara, temos aqui, o título do vídeo é "A pensar morreu um burro". Isto é uma expressão que é muito comum no português. E já vamos perceber o que é que significa esta expressão. Vamos então pôr o vídeo. Sempre que alguém demora muito tempo a tomar uma decisão porque pensa demasiado no assunto, utiliza-se na brincadeira a expressão "a pensar morreu um burro". A origem vem da história escrita por um filósofo do século XIV chamado Jean Buridan, que ilustrou a indecisão dos humanos colocando um burro entre duas vasilhas, uma com água e outra com aveia. Como o burro não conseguia decidir se o que tinha mais era fome ou sede, acabou por morrer entre as duas vasilhas. É importante pensar e avaliar as situações, mas também não podemos ficar a vida toda na indecisão, senão a água seca e a aveia ganha bicho. Ora bem, então estivemos a ver aqui o vídeo, não é? E a explicação do que é que significa a expressão "a pensar morreu um burro", não é? Porque a pessoa se leva muito tempo a decidir, a pensar e nunca mais toma a decisão, o tempo passa e nada acontece, não é? Portanto, neste caso, o exemplo que nós tínhamos ali no vídeo, não é? E que vamos revê-lo agora aqui no texto, é efetivamente esse. Portanto, o burro ficou ali indeciso e acabou por morrer à fome. Não sabia se tinha fome ou se tinha sede e as coisas correram mal. Então, temos aqui. Então vamos ler o texto. Já ouviste o vídeo, viste as imagens e agora vamos ler o texto. Sempre, portanto, "a pensar morreu um burro", que é a expressão que nós temos neste caso. Sempre que alguém demora muito tempo a tomar uma decisão porque pensa demasiado no assunto, utiliza-se na brincadeira a expressão "a pensar morreu um burro". A origem vem da história escrita por um filósofo do século XIV, chamado Jean Buridan, que ilustrou a indecisão dos humanos colocando um burro entre duas vasilhas, uma com água e outra com aveia. Como o burro não conseguia decidir se o que tinha mais era fome ou sede, acabou por morrer entre as duas vasilhas. É importante pensar e avaliar as situações, mas também não podemos ficar a vida toda na indecisão, senão a água seca e a aveia ganha bicho. Ora bem, então aqui nós temos a explicação
ou a origem desta expressão. E estas expressões, como são expressões populares, não é? Como são tradicionais de determinada cultura, elas têm sempre uma história por trás. Estas expressões passam de geração em geração, passam de avós para filhos, para netos e continuam nas gerações seguintes. E estas expressões são fixas, elas não mudam. E são utilizadas sempre desta forma. A expressão "a pensar morreu um burro" é sempre utilizada desta forma. Portanto, não muda com o tempo. E estas expressões têm estas características. Portanto, elas não significam exatamente aquilo que podem querer dizer as palavras, não é? Porque aqui, se nós dissermos a alguém, olha, não fiques aí muito tempo a pensar, porque a pensar morreu um burro. Não temos burro nenhum no contexto. Estamos a falar de pessoas, mas estamos a utilizar esta expressão para mostrar a indecisão da pessoa. Ora bem, então temos aqui um exercício que vamos fazer. E este exercício, para fazermos este exercício, temos que ter em atenção várias expressões idiomáticas que vamos ter aqui como exemplo. Então, vamos ter a expressão, vamos ter uma frase que contextualiza essa expressão e depois vamos ver qual é o significado dessa expressão naquela frase, naquele contexto. Então, temos aqui a expressão "bater na mesma tecla". Provavelmente já ouviste dizer isto, não é? Então, temos aqui um exemplo. Gostava de falar contigo sobre aquela situação outra vez. E, portanto, aqui temos um diálogo, duas pessoas a falar. Uma diz para a outra: gostava de falar contigo sobre aquela situação outra vez. E o outro responde: já é a quarta vez esta semana, estás sempre a bater na mesma tecla. Ora, o que é que isto quererá dizer? Bater na mesma tecla será agredir verbalmente? Insistir demasiado no mesmo assunto? Ou discutir sempre com a mesma pessoa? O que é que te parece? Pensa lá um bocadinho. Vamos lá. Mas não fiques a pensar como aquele burro, não é? Portanto, tem que ser rápido. Vamos lá? Não fiques indeciso, não é? Não vamos usar a expressão "a pensar morreu um burro". Vamos ser rápidos a pensar. Então, aqui, a expressão correta é exatamente esta: insistir demasiado no mesmo assunto, porque ele diz ali, já é a quarta vez. Portanto, é porque falou várias vezes do mesmo assunto. Depois, temos aqui outra expressão: dar o braço a torcer. Ora, quando ouvimos esta expressão "dar o braço a torcer", se fôssemos traduzir palavra a palavra, iríamos pensar que alguém dava o braço para a outra pessoa torcer. E isso não seria uma coisa muito boa de se fazer, não é? E então temos aqui este exemplo. Alguém diz: eu tenho a certeza, com muita convicção, de que aquilo que está a dizer que está certo, não é? E a outra diz: mas estás errado, só não dás o braço a torcer. Ora, então, se alguém tem a certeza de algo e o outro lhe diz: estás errado, só não dás o braço a torcer, quer dizer que a pessoa está a magoar-se de certeza, de propósito, que é seguir a opinião dos outros ou que é admitir que se está errado. Portanto, dar o braço a torcer, o que é que significa? Magoar-se de propósito, seguir a opinião dos outros ou admitir que se está errado? E qual é a resposta? É essa mesmo que estás a pensar. Admitir que se está errado, não é? Porque diz ali, mas estás errado, só não dás o braço a torcer. Portanto, só não admites que erraste. Porque às vezes as pessoas têm dificuldade em admitir o seu erro. Mas quando nós erramos, devemos aceitar que erramos e, se for caso para pedir desculpa, pedimos desculpa, não é? Porque errar é humano. Depois temos aqui outra expressão: encher chouriços. Então, vamos ver aqui o exemplo da frase. Passei 4 horas a falar ao telefone. Já não sabia o que dizer. Eu ouvi. Ao fim de 20 minutos, só já estavas a encher chouriços. Ou seja, vamos ver se entendemos esta frase. Portanto, passou 4 horas a falar ao telefone.
mas já não tinha mais assunto para dizer, não tinha nada de especial para contar. Mas não deixou de falar, continuou a falar. Então, passados 20 minutos, esteve o resto do tempo a encher chouriços. Mas não é propriamente porque estava a fazer chouriços, não é? Era, portanto, aqui qual seria a intenção desta expressão. Vamos ver então. Encher chouriços será falar muito sem ouvir os outros? Dizer ou fazer coisas sem importância? Ou seria ouvir outra pessoa sem falar? Ora, se continuou a falar, portanto, também não pode ser a última, não é? Falar muito sem ouvir os outros, também não será. Então, qual será a resposta? Exatamente, porque passados aqueles 20 minutos, tudo o que disse eram coisas sem importância. E, portanto, como eram coisas sem importância, era uma conversa para encher chouriços. Agora temos aqui esta engolir sapos. Quando nós ouvimos eu tive que engolir um sapo, vamos ficar a pensar, será que as pessoas engolem sapos assim? Pegam no animal e engolem assim? Pois se calhar não será bem assim. Então vamos ver aqui o exemplo. Ontem provaram que a minha opinião estava errada. Por isso, tive de engolir o sapo quando percebi que a minha ideia não fazia sentido. Ou seja, aqui o que é que acontece? Portanto, a minha opinião estava errada, mas eu achava que estava certa. Mas como efetivamente ela não fazia sentido, eu tive que admitir que ela não fazia sentido. Mesmo contrariado, tive que aceitar. Então vamos ver aqui qual é a frase que se aplica, qual é o significado que se aplica à expressão engolir sapos. Então, engolir sapos será ter dificuldade em fazer algo, obrigar alguém a reconhecer um erro, ou será fazer ou aceitar algo contrariado. Portanto, fazer ou aceitar alguma coisa que não gostava muito. Então, temos aqui, portanto, não é propriamente ter dificuldade em fazer algo, não é? Também não é obrigar a pessoa a reconhecer o erro, pois não? Ou será fazer ou aceitar algo contrariado. Então, nós temos aqui, quando nós fazemos qualquer coisa que não queríamos fazer, mas que temos que fazer, não gostaríamos de fazer, mas temos que fazer, então dizemos que temos que engolir o sapo. E, portanto, este exemplo que aqui está mostra que a pessoa teve que engolir o sapo porque a sua opinião não fazia nenhum sentido. Depois temos aqui estar ou ficar com a cabeça em água. Trabalhei demais este fim de semana, estou com a cabeça em água. Ora bem, então aqui estar com a cabeça em água, naturalmente que se formos fazer uma tradução literal, não é? Iríamos pensar que alguém tinha uma cabeça cheia de água. Isso não faz muito sentido, pois não? Pois é. Aí está o problema das expressões idiomáticas. Temos que interpretar as coisas de outra forma. E então temos, se trabalhei demais este fim de semana, portanto, se trabalhou demais, não é? É natural que se esteja com a cabeça em água. E isso significa o quê? Estar com o cabelo muito sujo, estar demasiado cansado ou ficar zangado com alguém. O que é que te parece? É isso mesmo que estás a pensar. Estar demasiado cansado, porque se trabalhou muito é natural que esteja demasiado cansado. E quando nós dizemos eu estou com a cabeça em água, é porque a pessoa já está, de facto, bastante cansada. Depois temos aqui ficar de pé atrás. Eu fiquei de pé atrás com a atitude suspeita dele. Portanto, se nós considerarmos que alguma atitude é suspeita, quer dizer que não ficámos assim muito confortáveis em relação àquela atitude. Então, temos aqui as hipóteses de significado. Ficar pé atrás será não conseguir avançar perante uma situação difícil? Ficar perdido? Ou será ficar desconfiado? Então vamos ver aqui. O que é que te parece? Eu fiquei de pé atrás com a atitude suspeita dele. Então,
Se eu fiquei de pé atrás, quer dizer que se eu estou a suspeitar de alguma coisa, quer dizer que eu estou desconfiado. Então, é isso mesmo. Ficar desconfiado, ficar de pé atrás em relação a alguma coisa, é ficar desconfiado. Depois temos aqui pôr a carroça à frente dos bois. Ora, pôr a carroça à frente dos bois, normalmente os bois vão à frente e as carroças vão atrás, não é? E, portanto, quando dizemos que alguém põe a carroça à frente dos bois, seria fazer ao contrário daquilo que deveria ser, não é verdade? Pois é. Então vamos ver o que é que significa. Vamos contextualizar. Vamos ver a frase. Posso ter o meu diploma já? Antes de terminar o curso? Calma, estás a pôr a carroça à frente dos bois. Ora, normalmente o diploma, não é? Só se pode ter quando se termina o curso. Então, se alguém pede o diploma antes, pode-se dizer que quer pôr a carroça à frente dos bois. E então qual é o significado aqui? Será adiantar-se, ser impaciente, impedir o avanço dos acontecimentos ou ter entusiasmo em excesso? Ora, é exatamente adiantar-se, ser impaciente. Já quer ter o diploma e ainda nem acabou o curso. Vejam lá. E agora temos aqui ter a papinha feita. Não é? Os professores, se calhar, dizem muito isso. Os alunos gostam de ter a papinha feita. E temos o exemplo. O colega disse-lhe tudo o que ele tinha que saber. Sim, mas ele nem teve de se esforçar. Já tinha a papinha toda feita. O que quer dizer que estava pronto para iniciar uma tarefa, que copiou o trabalho de alguém ou que o trabalho foi facilitado ou simplificado. Quer dizer que o trabalho foi facilitado ou simplificado. E ficas aqui com este desafio. O que significa falar pelos cotovelos. Escrever uma frase. Ficamos por aqui. Até à próxima. Adeus.